Sabe aquele tipo de livro que você não precisa de monstros ou de tragédias explícitas para te trazer desconforto? Onde o medo vem do silêncio, das coisas não ditas e do olhar de uma criança que tenta entender o mundo dos adultos. Hoje nós vamos falar sobre Os Abismos, de Pilar Quintana. Essa é a minha edição, ela não tem capa, né? Ela é daquela coleção da Intrínseca, que eram várias cores, mas ela também vem com esse encarte aqui, dá para vocês verem, né? Mas existem outras edições com capas mais coloridas, mas eu li nessa edição, que também é uma edição muito boa para se ler, mas a minha é apenas uma cor. E é um livro denso, melancólico e extremamente necessário. Se você gosta de relações familiares conturbadas, famílias disfuncionais, complexas e de uma maternidade real, fica comigo até o fim que eu vou falar sobre o que se trata a experiência de ler esse livro. Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre Pilar Quintana. Talvez você conheça ela pelo livro A Cachorra, mas Os Abismos foi um livro que consagrou a autora. Ela é ganhadora do prêmio Alfaguara de 2021 com o livro Os Abismos. E é uma história ambientada em Cali, né, onde a autora viveu nos anos de 1980 a 1990. E é através de Cláudia, uma criança, que você vai entrar na história dessa família. Aparentemente uma família normal, simples, mas que no olhar daquela criança se torna uma coisa mais pesada e mais densa. É uma criança que fica o tempo todo tentando ler os perigos daquela família. É uma criança que fica o tempo todo tentando adivinhar o sentimento dos adultos e tentando controlar o ambiente dentro daquela casa, que ela percebe que algo está errado ali, mas ela não sabe descrever. É uma escrita bem simples, não tem rodeios, aqui o livro vai direto ao ponto, mas é uma leitura muito melancólica, muito densa, você fica apreensivo o livro todo, com as coisas que vão acontecendo, você acaba sempre pensando que alguma tragédia vai acontecer, mas na verdade você está vendo pelos olhares de uma criança, né? E para a criança dentro daquela família tudo é muito intenso e traz dores para ela, né? Coisas que ela ainda não entende, apesar de ter 8 anos. Aqui no livro ela já tem 8 anos, mas ela ainda não entende o que acontece, mas ela consegue ler a atmosfera daquela casa. A Cláudia vai descrever a casa dela como uma casa cheia de plantas, muitas plantas, e ela fala que aquela casa parece uma floresta, ela se vê dentro daquela floresta. E acho que ali a floresta, no olhar daquela criança, é um pouco sufocante. Eu acho que são plantas demais para aquele lugar. E o pai é um homem simples, muito mais velho do que a mãe. E ele tem um supermercado, ele é uma pessoa, um pai de família normal, que está preocupado em manter aquela família e sustentar a esposa e a filha. E a mãe também se chama Cláudia, o mesmo nome da filha. Até no livro a mãe se chama ela de Xará, porque é o mesmo nome. Mas é uma mãe frustrada com a vida que ela leva. Ela aparentemente dá para perceber que ela não queria estar naquele lugar, ela não se sente mãe, ela queria ser mais que aquilo. Você vai ver que na adolescência dela, ela se apaixonou por uma pessoa muito mais velha que ela, bem mais velha, ela tinha 16 aqui no livro e o rapaz, o homem, né, tinha 32, que quer levar ela para uma aventura, mas lógico, os pais não deixam, né? E isso já começa uma frustração dentro dela. Dá para ver que ela é uma mulher que ela gostaria de ser mais do que uma dona de casa e uma mãe. É uma mulher que vive olhando revistas, até tem o nome da revista aqui nesse panfleto. Não, panfleto não, como chama isso aqui? Nossa, fugiu o nome. Esse livreto, sei lá. Vai mostrar até, essa revista se chama Rolar, né? Rolar. E tem aqui, ela fica o dia todo folheando aquela revista. A Cláudia descreve sempre que a mãe está no quarto, folheando a revista. E ela se interessa muito pela vida das artistas,
principalmente para aquelas que tiveram seus fins trágicos. Eu vou ler o nome das autoras aqui, vou deixar uma foto para elas e um pouco sobre a vida delas, porque tem aqui, então eu vou deixar escrito para vocês aqui, né? Tem a Natalie Wood, todas essas aqui perderam suas vidas. Ela vai falar no livro sobre essas mulheres. E ela sente muito, porque ela se identifica muito com essas atrizes aqui, apesar dela não ter contato, mas ela se identifica naquela vida de glamour e de repente aquele encerramento da vida. Isso faz com que ela se sinta mais triste, mais melancólica, mais depressiva. Então tem a Natalie Wood, que eu já falei, a Grace Kelly, a Karen Carpenter e Isabel Pantoja. Ela não tirou a própria vida, mas ao perder o marido se tornou a viúva da Espanha e amargou seu interminável luto. Aqui tem um pequeno relato sobre a vida de cada uma delas, né? E se vocês tiverem interesse, né, vocês podem pesquisar, que vocês vão encontrar, né, facilmente. E essa revista fala dessas mulheres e ela sempre que fala para Cláudia, né, que essas mulheres tiraram suas vidas ou que aconteceu uma tragédia com elas, ela fala de forma muito triste, muito melancólica e ela sente muito a morte dessas mulheres, apesar de não ser nenhuma conhecida da vida dela. Até que, já logo no começo do livro, acontece uma infidelidade no livro e a Cláudia se torna uma mulher completamente diferente. Ela se torna uma mulher alegre, uma mulher que sai com a filha, e a filha percebe o que está acontecendo, mas ela não toca no assunto. A mãe dá muita atenção para a filha, porque a mãe está se sentindo feliz, então a vida da Cláudia também melhora, da filha também melhora. E essa infidelidade vai trazer grandes problemas para ela e ela se torna uma pessoa totalmente depressiva. Ela não sai de cima da cama. Dá para ver no livro que é uma depressão muito forte. A Cláudia vai falando, né, a situação da mãe, você vai percebendo. Só que a Cláudia trata como renite. A mãe também acho que fala para ela que ela tá com renite, porque provavelmente ela chora o dia inteiro. Então ela fala que ela tá com renite, ela está tomando remédio que logo vai passar, mas essa renite nunca passa. E você percebe ali que a Cláudia tá tentando manter a alegria da mãe. Ela faz um quadro numa aula de arte dela, traz para a mãe, qual a mãe despreza completamente o livro, o quadro, não, o livro não, o quadro da mãe. E você percebe a tristeza, a frustração dentro da filha. Mesmo assim, ela tenta justificar, né, que não é uma coisa tão bonita, né, para a mãe. E você percebe ali aquela tentativa daquela criança. Nossa, eu achei muito interessante. Eu achei que ela captou muito bem o sentimento de uma criança nessa idade. Eu acho que eu também me identifiquei com essa criança, tentando a todo custo chamar a atenção da mãe, né? Trazer a mãe de volta, a alegria da mãe. Mãe me olhe, né? Mãe cuide de mim, mas isso não acontecia. Mesmo ela passeando, ela saía com o pai, né? Se divertia, mas estava sempre pensando na mãe. Aquela coisa, né, de crianças que percebem o que está acontecendo, mas não sabem o que fazer. Até porque elas não têm como fazer nada a respeito disso, né? São adultos disfuncionais que criam crianças que tentam ler o ambiente a todo tempo. Até que a mãe começa, né, se recuperar, tentar pelo menos se recuperar, né? E ela resolve fazer uma viagem para uma casa nas montanhas, né, para ver se ela melhora. E aí vai a Cláudia, a mãe e o pai. Ela literalmente existe um abismo perto dessa casa. E a Cláudia está sempre falando sobre esse abismo. Mas o abismo aqui também é no sentido do abismo interno, né? Aquele abismo que a gente não sabe o que fazer, aquele buraco que a gente não sabe o que fazer, né, com ele. Tem o abismo também de relacionamentos, que nem o pai da Cláudia e a mãe da Cláudia, existe um abismo entre eles, porque eles não se entendem. O pai da Cláudia, ele não é um homem silencioso, que não fala com a mãe, não se expressa. Até a Cláudia, uma hora, numa tentativa de salvar a mãe, porque ela tá percebendo que a mãe está indo para um caminho muito perigoso, né? Talvez pensamentos suicidas, né? E ela fala sobre esse assunto com o pai, e o pai, não, imagina, ela não é isso, e eles conversam, e ele trata esse assunto como se não fosse nada, não fosse importante. Isso vai passar, ela só está com renite, só está triste.
E dá pra ver ali o desespero daquela menina de tentar convencer o pai de que existe alguma coisa pior ali, que está por vir. Ela tá entendendo o que tá acontecendo, mas o pai faz silêncio sobre o assunto e não quer saber do assunto. Então, esse é um abismo entre os relacionamentos. Tem um abismo mesmo, que fica próximo à casa, onde a Cláudia vai ver o abismo e ela percebe aquela atração por aquele lugar. Essa casa também, onde eles vão, existe uma mulher que desapareceu ali, que se chama Rebeca, que fica na cabeça da Cláudia. Como ela desapareceu? Por que ninguém foi atrás dela? Que era amiga da mãe. Existe o abismo também de amizades, né? Porque essa casa é das amigas da mãe, mas que são muito diferentes, né? Que a mãe tem uma amizade com elas, mas quando era na infância, hoje a mãe também não tem mais amigas. Existem vários abismos aqui. Não só o abismo literal que a gente consegue visualizar, mas o abismo interno entre pessoas. E a mãe da Cláudia, né? Ela representa as mulheres que nessa época não tinham escolhas, né? Elas não poderiam escolher. A Cláudia, por exemplo, tem uma parte que ela gostaria de ter estudado. Ela fala que ela queria ter ido para a faculdade, mas ela não pôde. A única escolha que ela tinha era se casar. E assim também foi a mãe da Cláudia, assim também foi a mãe do pai da Cláudia. Ela, no começo do livro, ela fala de outras gerações de mulheres que também não sabiam ser mães, porque a mãe da Cláudia também não olhava para ela, vivia na jogatina, bebia, era uma mãe ausente. E o pai da Cláudia também não teve uma mãe presente, foi criada por uma tia, e também você vai ver ali que tem eles também, os pais da Cláudia, a gente já ouve isso na internet muito, né? Os pais da Cláudia também não sabiam ser diferentes, eles também não tiveram estrutura para serem outras pessoas, mas cada um ali reagiu de uma maneira, né? A mãe da Cláudia com a sua depressão, por não conseguir tentar e não conseguir ser o que ela queria, e o pai da Cláudia no seu papel de provedor daquela família, sem discussão e sem outra função a não ser cuidar das duas. Bom, já falei um pouco do livro aqui, do enredo do livro. É um livro muito bom, mas é um livro também muito denso. E agora eu gostaria de falar um pouco para vocês de Pilar Quintana, porque é o meu primeiro contato com ela. Eu também não sabia muito sobre ela, eu nunca li nenhum livro dela. Eu sabia do livro A Cachorra, mas eu não li ele, eu só ouvi falar. E como eu consegui esse exemplar de O Abismo, né, que eu sabia que era uma autora famosa, eu resolvi lê-lo. Quem é Pilar Quintana? Ela nasceu em Cali, ela é colombiana, ela nasceu na Colômbia em 1972. Ela é formada em comunicação social, trabalhou como roteirista de TV e publicidade antes de se dedicar totalmente à literatura. Foi escolhida em 2007 como a escritora latina-americana mais promissora pelo projeto Bogotá e ganhou, né, a projeção mundial com o livro A Cachorra. E, como eu já falei, né, ela ganhou em 2021 o Prêmio Alfaguara com esse livro aqui que eu li, Os Abismos. Ela é conhecida, né, por esse tipo de escrita que eu falei aqui, que é uma escrita mais visceral, claustrofóbica, melancólica. Ela fala muito sobre as tensões domésticas, sobre a maternidade, os desejos e a violência velada do cotidiano das famílias. E uma curiosidade, né? Ela escreveu Os Abismos no seu celular, enquanto amamentava o seu filho, que era recém-nascido, e ela aproveitava os seus pequenos momentos de descanso para escrever as suas narrativas, o seu livro, né? Ela não tem medo de entrar em temas sociais, ela explora também a solidão feminina e, né, a violência que acontece no silêncio das casas, aquelas famílias aparentemente tradicionais, aquelas famílias que parecem comercial de margarina, porque essa aqui, se você vê essa família de fora, você vai ver que é uma família aparentemente perfeita, mas que existe muito mais aqui dentro, silêncios que são cortantes, que dizem muito mais do que palavras, né? E você percebe a atmosfera sufocante da história que é contada aqui.
Bom, Os Abismos é uma leitura rápida, eu pelo menos li muito rápido, porque é uma leitura que flui, né? Até porque é uma criança contando, então ela não tem grandes diálogos. Eu achei isso muito interessante, mas que fica na sua cabeça por muito tempo. Eu acho que eu me identifiquei muito com a Cláudia também. É um livro sobre a perda da inocência, é aquela criança que percebe que seus pais não são super-heróis e muitas vezes pessoas vulneráveis, pessoas quebradas, e que ela começa a perceber isso dentro da vida dela. E claro, isso trouxe muitas angústias para ela, muitos desesperos, e você percebe aqui que ela não é mais uma criança inocente, ela já está se tornando uma adulta antes da hora, tentando salvar aquela família. Deixa eu falar desse panfleto também. Bem, eu acho que vocês não vão mais encontrar essas edições, né? Porque essa edição, acho que ela não é mais, não existe mais essa edição. Acho que ela parou, né, de produzir. Mas esse livro aqui, livreto que vem junto, ele é muito interessante. Fala muito da história da Pilar Quintana aqui, da época em que ela escreveu esse livro, que era uma época muito conturbada na Colômbia, mudança de presidente, várias mortes, né, de presidentes que iam entrar no poder através do tráfico, por causa do tráfico, né, por causa do tráfico, né, existem muitas guerras, muitas guerrilhas nesse período. 10 anos, aqui tem uma explicação sobre o que acontecia nesse período, foram 10 anos de muitas mortes, muitas tragédias, e, lógico, isso impactou na escrita da Pilar Quintana e muitos outros escritores que passaram por esse período. Então, aqui tem uma explicação muito legal, muito interessante. Quem tiver essa edição e quiser ler, eu achei que complementa muito a leitura. Me conta aí se você já leu Os Abismos, se você já leu A Cachorra, de Pilar Quintana. Eu ainda não li, gostaria muito de ler, mas eu ouvi falar que ele é muito impactante, então eu tenho um pouco de receio de ler, mas provavelmente lerei mais pra frente. Mas me conta aí, me deixa nos comentários o que você achou, se você leu, ou se você achou que eu devo ler ou não. E não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, que ajuda muito a divulgar o meu trabalho, a crescer mais e a continuar trazendo resenhas para vocês aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!